Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Antes de convidá-los para as nossas reflexões, quero ressaltar que eu ocupo a tribuna espírita com muita ousadia, porque sou apenas um aprendiz do Evangelho. Não estou aqui para ensinar, mas sim para compartilhar com vocês algumas reflexões dos ensinamentos de Jesus. Feita essa ressalva, eu quero destacar, como em outras oportunidades já tivemos aí, alguns momentos onde falamos a respeito, que o Evangelho de Jesus não é um livro apenas, mas é um código de princípios morais do universo. Quem disse foi o Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Portanto, os senhores e as senhoras, nossos irmãos internautas que estão acompanhando o nosso estudo, todos nós, a partir do momento que decidimos seguir os ensinamentos de Jesus, tomamos a decisão mais importante da nossa existência de espíritos imortais. Estamos todos de parabéns, porque escolhemos, optamos no uso do nosso livre-arbítrio em seguirmos o guia e modelo da humanidade, o Divino Mestre Jesus, que desceu dos páramos celestiais para nos elevar à condição de espíritos puros e perfeitos, conforme consta na questão 132 em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou às entidades venerandas: qual o objetivo da encarnação? E os espíritos responderam: Deus impôs a encarnação aos espíritos para os fazer chegar à perfeição. E continua a resposta falando a respeito de missão, de provação, de vicissitudes da vida, às quais todos nós estamos sujeitos. Passamos por provações, é fato. E expiações também é uma certeza. Mas nenhum de nós está desamparado. E já trazemos conosco a luz do Evangelho que ilumina os nossos caminhos. Feito esse introito em nome de Jesus, para hoje nós iremos fazer uma análise de algumas perspectivas da parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. Quem contou esta parábola foi o Divino Mestre Jesus. E ele disse: havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, que é uma cerca feita de galhos, cavou aí um lagar, que é uma oficina com os equipamentos para que seja feito o vinho, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para outro país. Então, o proprietário fez isso, organizou tudo. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos do mesmo modo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo-o, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo
e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente estes malvados, e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Olha que interessante. E esta parábola, ela foi registrada por 3 evangelistas: Mateus, Marcos e Lucas. Evidentemente, nós não temos aqui o tempo hábil para examinarmos todo o conteúdo destes ensinamentos. Mas, dentre estes, é importante que nós saibamos que os evangelhos, muitos dos seus ensinamentos ali contidos, eles não têm uma sequência cronológica como nós percebemos. Mas ela foi dita uma semana antes do Senhor ser preso. A quem ele estava se referindo sobre lavradores maus? Então vamos tentar entender. Primeiro, a seara. A seara é a humanidade. Neste caso, a vinha, a religião. E estes servos que foram enviados à vinha para receberem os frutos daqueles lavradores, nós podemos entender, segundo as explicações de Caibar Schutel, nesta obra Parábolas e Ensinos de Jesus, foram os profetas. E nesta parábola há uma presciência. O Senhor diz sobre o futuro. Mas vamos entender. Os profetas do Antigo Testamento, segundo consta, tiveram mortes horríveis. Horríveis. Depois nós tivemos João Batista, já um profeta do Novo Testamento. Tivemos o primeiro mártir do cristianismo, que foi apedrejado, Estevão. Mas e o filho do proprietário, do senhor da vinha? Quem é este filho a que Jesus estava se referindo? A ele próprio. A ele mesmo, falando daquilo que ocorreria com ele, mas aqueles que o ouviam não perceberam. E nós sabemos que, com o tempo, lá nos primeiros 3 séculos após o nascimento do Senhor, aqueles que seguiam seus ensinamentos foram trucidados. Em um livro, há 2000 anos, pelo Espírito de Emmanuel, através da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, no capítulo Alvorada do Reino, o Divino Mestre Jesus, nas esferas resplandecentes, diante de uma assembleia dos cristãos que foram martirizados nos círculos romanos, fizeram ali uma profecia, falando do porvir. E quando nós lemos atentamente esta parábola, nós percebemos essas nuances de que tudo aquilo que o Senhor dissera há 2000 anos aconteceu, está acontecendo e vai acontecer no porvir. Porque ele não erra. Engana-se quem acha que o Senhor erra, mas erraram todos aqueles que se apropriaram indebitamente dos ensinamentos do Senhor para se promoverem materialmente. São os vendilhões dos ensinamentos do Senhor. São aqueles que se entregam à simonia, ao comércio das coisas sagradas em detrimento da elevação moral. E aí eu me refiro àqueles que se colocam como profissionais da religião. E a doutrina espírita, considerando as religiões convencionais, ela não é uma religião como se entende, porque é uma doutrina que tem aspectos filosóficos, científicos e religiosos, mas ela não tem uma hierarquia sacerdotal.
ela não tem uma casta predominante, ela não tem chefes, ela não tem líderes, ela tem adeptos, alguns mais comprometidos e outros ainda que buscam ocupar um espaço nesta doutrina que convida a todos para uma fé raciocinada, porque cremos em Deus, sabemos que a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados, e sabemos que o Espiritismo, ele traz para nós uma revelação universal. Por quê? Porque ainda que ele encontrasse opositores, ainda que tentasse minar aquelas verdades que ele dissemina, jamais poderia ser derrubado, porque os espíritos não podem ser atingidos, e as vozes falaram por todos os lados, por diversos médiuns. E Allan Kardec é o apóstolo do Cristo, que foi escolhido para trazer para nós a terceira revelação, porque as duas primeiras foram a justiça, através de Moisés, o amor pelo Evangelho do Cristo e a verdade através do Espiritismo. Prossigamos. Nós sabemos que muitos irmãos e muitas irmãs que professavam os ensinamentos do Cristo em todos os tempos foram perseguidos. E nós que estamos aqui na casa espírita, temos a consciência de qual deve ser o nosso papel. Nós não iremos aqui elencar de forma alguma aqueles que, com certeza, em algum instante, na peregrinação em que se encontram como espíritos em evolução, terão que responder por suas ações. Mas o que nós estamos fazendo, o patrimônio que o Senhor está nos confiando, porque antes de Jesus, segundo Emmanuel, somos livres para fazermos o que bem entendermos, mas depois dele, aquilo que devemos. O cumprimento do nosso dever é justamente este esforço que nós fazemos na busca do nosso aprimoramento interior, a fim de que nós saiamos deste ciclo de reencarnações, ainda muitas delas compulsórias, que são aquelas impostas por conta justamente das leis divinas que nós infringimos e das quais nós sofremos as consequências. Porque quando fala aqui que Jesus perguntou para aqueles que o ouviam, porque os sacerdotes, os fariseus, eles conspiraram contra Jesus, eles são os maus lavradores, eles são os rendeiros infiéis, aqueles que tinham conhecimentos, que sabiam que Jesus trazia a verdade, eles. Mas aqui diz que fará perecer horrivelmente a esses malvados. Nós não podemos crer que o dono da vinha, que é Deus, vá punir, castigar este ou aquele, não, de forma alguma. Esta é uma figura de retórica. Este punir, este castigar, na verdade, é a lei de causa e efeito. São as consequências dessas ações infelizes, porque senão o próprio Divino Mestre Jesus, ele iria se contradizer quando disse que os sãos não precisam de médicos, mas estes mesmos que o perseguiram, após a sua ressurreição, no tempo, nas reencarnações futuras, eles foram redimidos pelo próprio Cristo, que proporcionou-lhes existências onde eles conquistaram a paz de consciência anelada. Por que eu digo paz de consciência? É porque é o nosso tribunal divino. Ou nós nos absolvemos, ou nós nos condenamos, através da nossa consciência. Questão 621 em O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Responderam as entidades amigas.
na consciência. Então é na consciência que nós vamos buscar esse julgamento das nossas ações. Então estes lavradores maus, mal aqui é a ausência do bem, eles não só aquela época estavam dominando por conta das imposições religiosas, dos seus dogmas, mas até na atualidade. Nós sabemos que existem as dissensões entre as religiões. Existem discussões, existem separações, existem perturbações por conta justamente de algumas ideologias. Certa feita, perguntaram a Chico Xavier a respeito das religiões. E ele fez uma comparação muito interessante, que seria como que um grande espelho representando a religião que caísse do céu e se espatifasse na terra. E cada parte deste espelho representava a verdade. Nós, da doutrina espírita, não temos que dizer que somos melhores do que os outros. Não temos que asseverar que a doutrina espírita é melhor do que as outras religiões. Deixando claro que um dos aspectos da nossa doutrina é a religiosidade. E a religião ela é fundamental para a evolução da humanidade. Fundamental. A ciência é necessária, claro, pois amplia as possibilidades dos sentidos. Isso é uma esfera, isso é um quadrado, aqui tem um composto de oxigênio e outros gases. Nós estamos respirando, nós estamos ouvindo, estamos enxergando por conta da luz. A filosofia, ela amplia os nossos raciocínios, mas olha o que diz Emmanuel. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. A filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga as potências do sentimento. Então, ciência, filosofia são muito importantes neste processo, mas a humanidade é fruto da religião. Aqueles que dizem que a religião, ela tem um papel de diáspora, de dividir, não. De jeito nenhum. Por mais que em seu princípio nós temos notícias das injustiças que foram praticadas em nome do Senhor, mas a religião na essência, qual o seu objetivo? A nossa elevação espiritual. O Cristo desceu, reitera-se, para nos elevar. Então, diz Emmanuel que, por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Lindo isso. O coração, o centro das emoções. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo, que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Então, no coração nascem os nossos desejos. Os nossos desejos se transubstanciam em pensamentos no cérebro. Esses pensamentos se manifestam através das palavras, das resoluções, das atitudes e das ações. Portanto, façamos a seguinte pergunta e cada um responde para si. Como estão os nossos desejos mais secretos? Como estão nossos desejos mais íntimos? Nós estamos fiscalizando aquilo que nós desejamos? Por quê? Porque o próprio Emmanuel, em outra mensagem, diz: fiscalize os teus desejos, porque todo pensamento acalentado
tende a expressar-se em ação. Se desejamos o bem, nós vamos construindo-o. Ao contrário, nós vamos nos prejudicando no destino que nos aguarda, uma vez que nós somos os artífices da nossa própria perfeição. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? Fiquemos atentos. Todos nós temos um alvo. É interessante isso. O que é pecado? Errar o alvo. Todos nós temos um alvo, que é chegarmos à perfeição. É uma felicidade para sempre. Mas não é essa felicidade do mundo. É a felicidade do Espírito, que já realizou em si essas potências espirituais plenas, deixando claro que só Deus é absoluto, só Ele é infinito em suas virtudes, enquanto que nós, criaturas perfectíveis, temos essas potências espirituais que vamos desenvolvendo ao longo dos erros, ao longo dos séculos. Nós somos um projeto que deu certo para contrariar aqueles que não acreditam o quanto nós, humanos, seres em evolução, trazemos em nós esta centelha divina de filhos abençoados por Deus, criados para viverem a glória do seu reino que começa em nós, e para tanto Ele enviou o seu Filho amado para que viesse ao mundo e nos trouxesse a mensagem da nossa redenção espiritual. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vamos aproveitar a oportunidade. Esta existência é a mais importante que nós já tivemos desde o princípio. E alguém fala: não, eu era mais importante no passado que nada. Você é mais importante agora. Porque os títulos, a formação acadêmica, a posição na sociedade, o status quo, isso aí não passa de uma ficha no plano espiritual, porque a verdadeira luz está naquele que aprendeu a amar. E só aprendeu a amar naquele que procurou vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mudemos o nosso olhar, mas para tanto é importante que trabalhemos os nossos sentimentos. Olhar os outros com bondade é ter o discernimento de saber que aquele está cometendo equívocos, porque ainda traz nele mazelas espirituais, que eu também posso ser portador delas. É você compreender que o outro está errando, mas você também não está livre de quedas. E que todos nós trazemos, como dizia o apóstolo Paulo, um espinho na carne, que são essas fragilidades, que são essas brechas, esses conectores que todos nós ainda trazemos, que se manifestam através dos vícios morais, liderados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela ambição, pela preguiça, pela sensualidade, enfim, principalmente pela indiferença aos mais necessitados em todos os sentidos, no sentido lato do termo, porque muitos de nós não necessitamos de bens materiais, mas necessitamos de um olhar de piedade, não aquela piedade vulgarizada, banalizada, mas de compreensão, de entendimento, de aceitação de como o outro é, e não dó, porque dó é sinônimo de ignorância das leis divinas, porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos. E para finalizar, diz Emmanuel que a religião é a força que está edificando a humanidade. A religião. Aí eu pergunto: qual é a sua religião?
Alguns dizem assim, eu sou desta religião, ou eu sou daquela religião. E você, qual é a sua religião? Olha, eu sou espírita. Eu sou espírita. Mas alguém tem vergonha de dizer que é espírita, encontra o outro na via pública, e em vez de falar assim, olha, você vai lá hoje? Sim, eu vou. Por que não fala, você vai ao centro espírita hoje? Sim, eu irei. O outro não fala, eu vou à igreja, irmão, eu vou à igreja, irmã. Por que eu não posso falar, eu vou ao centro espírita? Sim, eu sou espírita. O que é ser espírita? É ser cristão. E como é que nós vamos identificar o verdadeiro espírita? E aí, evocamos o que disse o professor Allan Kardec. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências e em se transformar moralmente. E todos nós que nos reconhecemos como espíritas, estamos nos esforçando para nos ajustarmos, para termos uma atitude que se coaduna, que seja compatível com a moral de Jesus. Daí, não foi por acaso que eu os parabenizei por estarem conosco, levantando a bandeira do Cristo. E a bandeira do Cristo nós podemos resumir nesta frase que ele mesmo proferiu e que há de ecoar por toda a eternidade até o fim dos tempos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que o Senhor nos abençoe a todos e gratidão.